AgroResenha Podcast apresenta Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de SCAD Agro, o software de gestão feito para o produtor rural. E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio aqui do Gestão Rural, essa série que é super importante, né, para todo o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, sempre com os meus parceiros aqui da SCAD Agro. Dessa vez, tivemos uma epifania e vamos fazer todos os episódios presenciais esse ano, não é verdade? Nem que faça mal. E aí, como é que vocês estão, gurizada? Não vai ser fácil de aguentar, mas a gente vai estar presente. Sempre vai. Doente, com problema, com outro, eu vou sobreviver. Não, quando eu vou daqui pra lá, eu pego o avião. Aí o avião já me deixa com rinite. Aí dessa vez meus filhos me esculhambaram. Então não tem Não, jeito, mas a gente vai cara. passar por tudo isso e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, tudo certo. Bom, e esse episódio é muito especial porque estamos aqui com o Matheus Góes, produtor rural, cliente da SCAD, né? E vai estar aqui um pouquinho para contar a história dele, cara. Muito obrigado por você estar aqui, seja super bem-vindo ao Gestão Rural. Eu que agradeço pelo convite. Aqui os caras que são meio doidos, tá? É. A turma aqui, se eu deixar, começa a jogar a pedra na lua. Oh, coisa boa. Deu certo. Bom demais. Ô, Matheus, pra gente começar aqui a nossa resenha, cara, a gente gosta muito de entender de onde você veio e tudo mais. Conta um pouquinho da sua história pra gente, cara. Certo. Eu sou Matheus, como foi falado. Sou do interior de São Paulo. Sou nascido em Palmital. Palmital. Filho de agrônomo. E meu pai veio para o Mato Grosso em 99. Veio para trabalhar na Agroamazônia, uma empresa do agro aqui do nosso Mato Grosso. E com 9 anos de idade, então, conheci o Mato Grosso aqui. Como filho de agrônomo, me tornei agrônomo também, e de formação, e hoje eu ajudo a família a gerir o negócio dentro das propriedades rurais. Legal. E a tua formação, tu formou onde? Formei em Goiânia. Pô, japonês, que droga. Não, cara, Goiânia é top. Tá. Goiânia é muito melhor. Não é Exalc, mas... Mas Não, mas eles ensinam a mesma coisa, depende, tudo. Exatamente. Você já viu, né? Na chegada. Pra ele já lascou, depende. É, É agrônomo. acaba ensinando igual. Não tem... É o lema do agrônomo. É lema do agrônomo, tudo depende, filho. E aí, assim, tu formou e logo que tu formou, tu já foi trabalhar como agrônomo? Como é que foi isso aí? Eu comecei na fazenda, na verdade, trabalhar com o agro, antes da minha formação, com pecuária, era onde eu me identificava mais do que, na verdade, com soja, milho, algodão, essas coisas. Então, eu sempre gostei muito da pecuária. Mas por formação, por entender que o negócio poderia ser um pouco mais amplo na área da agronomia, eu decidi fazer o curso, né? E logo quando eu me formei, eu vim trabalhar então, dentro da fazenda mesmo, dentro do negócio da família. E eu tava até falando com a Paola, né? Porque, assim, a gente atende o Brasil inteiro e tal, e a gente não consegue ter um contato tão próximo com todos os Cada clientes, cliente, né? Sim. E aí eu tava pegando uns tópicos assim da tua vida, né? E, a Paola tava comentando que tu trabalhou fora. Tu trabalhou numa empresa também que é do agro, mas que não é fazenda, enfim. Tu tem como contar um pouco dessa tua passagem por lá? O que tu fez? Na verdade, o meu pai, quando veio para o Mato Grosso, em 99, como eu disse, ele veio para trabalhar na Agroamazônia. Em 2001, ele abriu uma própria empresa com mais sócio, que era a Sinagro na época. E ele abriu essa empresa, e quando ele abriu, eu fui para dentro do grupo, que era o grupo daí, para justamente ajudar nessa parte da pecuária. Então eu fiquei responsável por um tempo na parte da pecuária do grupo, dentro do grupo, legal. né? Então essa é a minha experiência dentro do grupo. Eu ainda não era formado, estava dentro do colégio, mas sempre ali ajudando na parte da gestão da pecuária, que era
aonde o meu pai também atuava, que era a parte fora do CNPJ, eu digo, fora da empresa, era mais a parte das fazendas, a administração das fazendas. Então eu junto com meu pai ali do lado dele, encabecei essa parte da pecuária, né? Ah, legal. E, cara, dentro desse contexto, porque assim, você comentou, não sei se foi antes da gente começar a gravar, que o que pulsava no seu coração era a pecuária, né? Sim, sim. E hoje, obviamente, tá tocando as operações da agricultura e tal. Perguntei até antes aqui, né, se também tinha pecuária. Sim. E aí a gente comentou, pô, o ciclo não tá tão bom aqui, mas no outro fica bom também, né, cara? Como que você hoje, né, tendo a experiência lá da época da empresa, né, a Sinagro, hoje a Sinagro é uma empresa muito grande também, né, e dentro da fazenda, assim, quais são as relações que você faz entre um e outro, especialmente nessa área da gestão, assim, né? Porque uma empresa você não pode, né, tem que ser a segunda casa depois da vírgula, né, cara? E muitas vezes na fazenda a gente até deixa um pouquinho de lado, né, cara? Mas como que você vê a relação entre esses dois universos que você já viveu, cara? Quando é um grupo, quando você trabalha para um grupo, é cheio de protocolos, né? Então tem protocolos a serem seguidos, tem fórmulas para quem você responde. É diferente quando você é o próprio proprietário, você faz o movimento do jeito que você quer, né? Quando dentro da empresa ali, muitas das vezes tudo que eu iria fazer tinha que ser passado à frente. Então, tinha pessoas que respondiam a mim e eu respondia a pessoas. Hoje em dia, como é um negócio mais familiar, é eu e meu pai à frente, tem o meu irmão, que ele veio trabalhar conosco agora também há um tempo, mas é uma parte um pouco diferente, depois a gente acho que vai falar um pouco mais sobre isso. Mas muda isso, né? Dentro de uma empresa existem protocolos. E quando o negócio é seu, quando é você o administrador do negócio, eu acho um pouco mais cômodo, né, Hum. quando é você. Quando é a empresa, você tem todo um regimento, tudo algo a ser seguido, né. Legal. E o japonês puxou um ponto interessante aí, porque assim, quando a gente fala de gestão, né, gestão é uma palavra gigantesca, né? O nome do podcast aqui é Gestão Rural, justamente para a gente conseguir falar sobre todos os pontos da gestão, né? É, e aí tem gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de risco, enfim. A gente até gravou um episódio só sobre gestão de Só sobre risco gestão de uns dias atrás. É, Uns dias mas não, uns anos atrás. não, Não, Ah, não, não. verdade, Não, foi o é bem último. pouco. Então, assim, quando a gente Perfeito. fala de gestão, é uma palavra ampla. E aí tu tem vários pontos aí dentro. Olhando esses pontos, assim, o que dentro agora, sendo o Matheus, dentro da administração da fazenda, Uhum. quais pontos, assim, da gestão que tu tem tentado usar mais e até melhorar dentro do negócio? Então, quando a gente sai de uma empresa onde eu estava falando que tinha protocolos, tinha todo um sistema, todo uma gestão financeira, uma gestão de pessoas, pessoas só para fazer o RH, pessoas só para fazer finanças, pessoas para fazer girar, e a gente traz para pessoa física, eu falo que a gente às vezes fala: "Não, eu dou conta, a gestão eu vou fazer aqui", fica aquele negócio meio de padeiro, né, no papelzinho, você coloca no Excel, e só que isso te traz, dificuldades lá na frente. Quando o negócio começa a ampliar, quando o negócio começa a crescer, você começa a perceber que você precisa de uma gestão um pouco mais rígida, né. Você precisa ter um pouco mais de controle sobre algumas coisas. Então foi isso que me alertou. E hoje, o que é o principal que eu vejo? É realmente caixa, o financeiro, gestão financeira e gestão de pessoas, que é algo que a gente está trabalhando bastante hoje dentro da fazenda, né. Dessas coisas, Matheus, assim, qual a que tu entendeu? Bom, tu tentou fazer tudo, como tu falou, começou naquela. E qual foi, assim, a que tu sentiu mais dificuldade, vindo da onde tu estava e o que tu tinha de conhecimento? Quando você está dentro de um grupo, você encontra várias pessoas capacitadas. Uhum. Então, te traz as coisas um pouco mais mastigado, né, um pouco mais simplificado.
Então é mais tranquilo. Agora, quando você é Uhum. responsável por fazer isso, eu acho que a parte financeira, a gestão Financeira. financeira realmente me pegou bastante por poder olhar valores, né? O final ali, o que estava me tirando lucro, o que estava, onde eu poderia enxugar, onde eu poderia fechar uma torneira, onde eu poderia investir. Então, eu acho que a parte de gestão financeira foi aonde mais me pegou. E mas assim, o que te pegou foi tu não ter a informação qualificada para tomada da Isso, decisão. exato, exato, essa aí. Quando tu ia É, fazer um é, investimento, é, ou é. assim, vou precisar fazer um investimento, não vou. A gente começou sem sistema, então a gente não tinha como gerir, não tinha como você Uhum. olhar e ter uma conta realmente, falar assim: "Ah, não, isso aqui é onde está saindo o custo, é onde é mais aqui na cabeça", e você não consegue, né. Então você precisa estar olhando para dados, precisa estar olhando para realmente números para poder fazer uma gestão, eu acho que de qualidade e tudo. Sim. E assim, tem, como a gente como tu mesmo falou aqui, né? Tu veio lá da Sinagro, né? Sim, tu trabalhou antes na fazenda e depois foi para Sinagro? Ou tu Não, trabalhou não. antes lá? A Sinagro, na verdade, era Sinagro CNPJ que eu falo, que daí era empresa, Sinagro realmente Aham. defensivos, e Sinagro pessoa física, que daí era meu pai e o Marcos, então eu ficava mais na pessoa física ali cuidando Mas das como era um fazendas. grupo, tu tinha Exato, contato com com os todo. processos, Sim, tudo. com tudo que acontecia lá dentro. E a Sinagro hoje até virou uma empresa, uma nova empresa, né? Hoje é É Sinova, né. nova, é Sinova, inclusive, Isso. o nome. É, de tudo que tu viu, como tu teve contato com esse monte de processo lá, com esse monte de jeito diferente de fazer, né? Tu teve contato com pessoas qualificadas que realmente a gente tem uma dificuldade hoje, né? A gente bate de frente com isso também, Sim. junto com vocês, por causa das pessoas a gente tem uma dificuldade de encontrar gente para trabalhar, né? Na parte administrativa, principalmente, enfim. É, de tudo que tu viu lá, quando tu te viu dentro da administração do negócio, é, tu lembra de ter insight de processo que tinha lá, de coisa que tu via lá para fazer dentro da fazenda? O que que tu pode falar sobre isso, assim? Sim, bastante coisa, né. Então, essa parte de compras, principalmente, cotação, trazer cotação para a gente poder, aprovar alguma compra, o financeiro, foi primordial. E dentro de tudo isso, eu falo que eu comecei um curso também, e dentro desse curso me alertou para mais outras coisas, gestão de pessoas, porque às vezes a gente fica pensando somente no trabalho ali, esquece que a gente trabalha com pessoas, né? E que daí você precisa gerir de uma forma melhor, precisa estar mais próximo dessas pessoas, porque hoje, assim, em proporção a gente é pequeno. Então a gente está todo dia, eu estou Uhum. todo dia, né? A minha função é essa, eu estou todo dia com os meus funcionários, com meus colaboradores. Então, com isso, eu lembrei lá atrás que a gente tinha o RH, tinha a segurança de trabalho, e a gente começa a reviver tudo isso, né? Começa a contratar segurança de trabalho, começa a trazer algo diferente para os colaboradores. Então, a empresa fez com que eu me lembrasse de muita coisa para poder correr agora atrás e buscar novamente, né? Para dentro do negócio. Essa questão da compra, assim, como que funcionava e como que funciona? Só para a gente entender o tamanho da distância, né, entre o que é uma realidade às vezes e como que tu pode mudar ela, né? Quando a gente foi, começou com meu pai, eu ainda estava quando meu pai iniciou, eu ainda estava na faculdade, era meu último período na faculdade. E aí eu lembro que quando eu cheguei, eh, eu cobrava escanteio, corria para cabecear. E Então, defendia a cabeçada, hein? era mais ou menos assim, porque nós não tínhamos, corpo, né,
para poder fazer. Então, meu pai ficava muito mais na parte da administração e eu ficava na parte de comprar, na parte de fazer rodar a fazenda. E aí a compra acaba que você, às vezes, por muito, não tem como você fazer uma cotação, não tem como você comprar bem, não tem como você. Por quê? Porque você tá corrido, Sim. você tá atropelado de coisa. E quando a gente consegue desfocar disso, e hoje o meu irmão que eu falei que veio para dentro do negócio, ele é o responsável somente por compra. Então, ele tem o tempo. Aí hoje a gente tem as meninas no escritório que ajuda ele, às vezes, na cotação, ajuda ele no lançamento de nota, ajuda ele desafogando, né? Então, ele fica nessa parte de cotação, encaminha até a fazenda. Então, saiu daquele negócio que você não conseguiria cotar, não conseguiria fazer a melhor compra, para um negócio um pouco mais, você fala assim, não, agora eu consigo parar, pensar aonde eu vou comprar, qual que é o fornecedor que é parceiro, que é amigo, que está ali junto, e a gente faz, assim, dentro do possível, uma melhor compra, né? Tem isso que tu falou, né, assim, todo mundo sofre essa dificuldade de é para agora que eu preciso e, né, naquela hora, quando chegou a hora que tu precisa mesmo, é mais fácil de comprar errado, né, porque quem tá te vendendo também tem a questão de oportunidade, muitas vezes, assim: "Ah, não, para mim resolver o teu problema agora, né, vai ser muito mais caro, muito mais difícil". E essa visão que o produtor tem que isso é impossível de fazer também, né. Assim, tu tá falando: "Ah, né, o meu irmão entrou", e aí dá um espaço para tu dar 2 passinhos para trás e olhar que, cara, não é preciso o rolamento quebrar para mim sair correndo atrás de outro, né, não é preciso estar a tantos dias de começar a plantar para mim descobrir que tem uma coisa errada numa plantadeira. E aí isso pode parecer coisinhas pequenas, né, mas no final, se a gente faz a conta, Hum. dá uma diferença enorme, né. Bastante. Poucas coisas que a gente mudou nessa parte, a gente consegue olhar que os custos diminuíram, né? Então, hoje, as revisões de máquinas é tudo com antecedência. A gente tem um responsável só por ser, vamos falar, um mecânico que é responsável só por parte de manutenção, que então foi colocado há pouco tempo, ano passado. Então, essa pessoa é responsável por isso. Então, todo maquinário que tem algo a ser revisado, algo a ser melhorado, ele já viu lá atrás, deu tempo para você cotar, deu tempo para você procurar uma Melhor uma alternativa. melhor alternativa. E essas peças que a gente sabe que nem agora estamos em colheita, né? Então a gente sabe que rolamento, algumas mangueiras, algumas correias, praticamente em toda a colheita ela dá algum BOzinho. Então essa tem no estoque. Então a gente consegue começar a trabalhar de uma forma diferente. Antigamente não, saía correndo, chegasse, é aquela ali que tá aberta, é naquela ali que eu vou, quanto que é? É 200, daqui. E aí depois eu falava, mas 20. 200, eu paguei 200, será que é R$ 50 não? Não. E aí você ia ver, às vezes estava pagando realmente um preço exorbitante. E como é que tu falou que foi o ano passado que teve essa O ano pessoa passado, responsável. isso. Qual foi o motivador, assim? Como é que tu chegou à conclusão de, cara, tem que ter um cara aqui? Tu lembra disso, assim? Lembro, o ano retrasado, eu comecei uma mentoria. Eu acho que vocês já ouviram falar da R100, Sim. do pessoal de Luiz Eduardo, Leandro Barcelos, Matheus e o João. E aí, junto com essa mentoria, a gente acaba relembrando muita coisa, a gente aprende muita coisa. E aí eu comecei, dentro disso, ver o meu negócio e aonde eu conseguiria tapar alguns furos. Então, eu tinha um telhado todo descoberto, a gente vai tampando ele devagarzinho, conforme a gente consegue. E aí, dentro disso, foi aonde a gente conversou com a Paola, trouxe a parte não só fiscal ali, mas também agora todo o estoque da fazenda, toda uma gestão um pouco mais ampla, aonde eu dividi dentro da fazenda alguns setores, então responsável por aplicação, responsável por manutenção, para poder, entendendo que isso ajudaria todo o processo dentro da fazenda. E tu tinha, antes de tu, eh, antes de trazer essa parte da gestão, como tu falou aí, começamos a controlar os estoques e tal.
tu conseguiu enxergar uma diferença grande entre uma realidade e outra? Sim, tem um exemplo de uma F1000. Cara, essa é a melhor parte. Esse é um exemplo de uma F1000. Quando a gente começou, eu falava para a Paola direto, Paola, tem umas coisas que é visão da gestão. Eu acho que quando você está passando por uma sucessão, sempre tem, né, alguma coisa que te segura ali, o pai, você, o pensamento às vezes é um pouco diferente. E aí tem uma F1000, não, o custo dela é barato, a manutenção dela é barata, e não sei o que. Danadinho. Desse jeito. E eu falava assim, mas a conta não fecha, Mas para mim poder realmente ter uma resposta positiva e falar bem assim, não, ó, tô amparado por isso, eu precisava mostrar em números. E aí foi quando a gente pegou e começou a lançar toda a manutenção dessa F1000. E aí vimos que já tinha comprado umas 5. Que horror. Já tinha comprado umas 5. Mas, Paola, deu certo. Meu pai esse ano comprou uma nova caminhonete. Então ele entendeu que realmente era necessário dar uma parada nela. E deixou Não desfez Pois dela, não, quer dizer, mas não. ela tá ali de step tá, agora. Não. Tá ali de step. Sem contar que, assim, além desse prejuízo financeiro direto, tem o prejuízo financeiro indireto, Sim. que é, precisamos da caminhonete. Eu vou dar o exemplo da caminhonete, né? Mas tem aquele tratorzinho também, velho, que, tá louco, eu não quero vender, né? Mas, assim, o prejuízo financeiro indireto é esse. Precisa agora. Quebrou, né? Porque, e aí tu começa a ter muita coisa girando assim, né? Nas máquinas, aposto que também começou a enxergar muita coisa de isso aí que tu falou mesmo. Há uns anos atrás eu escrevi um artigo sobre a manutenção preventiva e corretiva, né? E aí eu fui conversar com o chefe de oficina da John Deere, da cidade onde eu moro lá. E o cara me falou, cara, ele me mostrou lá e tal, assim, ó, a mesma manutenção preventiva ou corretiva, ela tem no mínimo 30% de diferença de valor. Aí tu pega 30% em cima de uma manutenção numa colheitadeira, num implemento grande. Sim. Isso aí vocês devem ter visto aos quilos lá, né? Sim, foi claro. E assim, até por culturas a ser plantadas dentro da fazenda. Até realmente assim, esse talhão está sendo lucrativo, essa cultura estabelecida nesse talhão tá sendo lucrativo. Então até isso a gente conseguiu mostrar e tomar decisões, né? E como deve ter acontecido pelo que tu tá falando, né? Mas assim, como que às vezes a percepção que a gente tem de uma coisa, né? Assim, Verdade. tá, tem esse. Bom, teu pai gostava da F1000, né? Então, Gosta assim, quando ainda, eu gosta gosto. ainda. Não, Gostava não, né? gosta, sei lá. Então gosta, né? Então, como gosta, aquilo passa. É que agora não virou, agora Passa não é carro velho despercebido. mais, Isso, agora não, agora virou é carro. antigo. Não, agora Agora é carro antigo. Não, agora é que. Relíquia. Não, a F1000 começou comigo, agora é isso aí. E essa questão de talhão, de produtividade e de culturas também é a mesma coisa, né? Às vezes o cara gosta mais de plantar uma coisa, acha que naquele talhão a lavoura parece mais bonita, ou então uma vez colheu muito bem lá e nunca mais, e fica com aquela ideia de que, cara, aquele lugar é bom, e isso deve ter mostrado. A gente se apega a algumas coisas, né? A gente se apega a algumas coisas. E o que você falou é claro, a gente acha, não, aquele ano eu colhi tanto soja naquele talhão, mas às vezes por deficiência até mesmo de adubação, de algumas coisas que você deixou de fazer ao longo do tempo, aquele talhão já não está sendo tão produtivo e não vai ser se você não fizer algo para melhorar. Então, isso com certeza nos ajudou, porque daí algumas culturas que a gente tinha, não, mas essa aqui é uma culturinha que eu consigo fazer uma safrinha dela, uma terceira safra dela, alguma coisa, eu sempre fiz assim, isso aqui dá certo, e aí a gente começou a ver que às vezes algum talhão deixa de produzir um pouco mais porque você introduziu aquela outra terceira safrinha que às vezes não é tão legal.
Então, assim, para algumas tomadas de decisões, igual eu falo, a gestão ajudou, você buscar informações ajudou. Então, é assim, é algo que a gente vai mudando aos poucos. E assim, a gente tá falando de números aí, né? Mas tem um negócio que sempre aparece aqui, que tu falou um pouco antes ali, que é a galera, né? Uhum. É o pessoal que tal, né? Vai ser difícil, vai ser fácil. É, quando tu começou a colocar essas mudanças, senti, Cara, já... já se entregou. Quando tu Aham. começou a colocar essas mudanças dentro do negócio, assim, né? É, Não tô falando nem do. A gente vai chegar no mesmo, na mesma prateleira que tu tá, né? Junto com teu pai. uhum. Não tô falando nem daí. Com o pessoal de campo tal. Como que foi, assim, tipo, colocar na cabeça do cara a importância de ele coletar um dado? Porque eu tô vendo que tu é um cara que tu gosta de ter dados para tomar Sim, decisão, sim. né? Tu é de uma geração assim. Então, como que foi isso, assim? Tu teve que buscar treinamento, como é que foi essa epopeia aí? Porque Quando você traz a ideia para todo mundo, quando você traz, todo mundo, nossa, Que legal, legal, que bacana. maravilha. agora A sim! hora que você começa a executar, aí muda completamente. É, É o pessoal, mas tem que ficar lançando isso? Mas eu tenho que fazer isso? Mas isso é muito difícil. Mas lá eu não fazia assim. Antes não era assim. Agora aumentou meu trabalho. Então, colocam sim dificuldades. Mas algo legal que a gente está vendo, principalmente no ano desse ano agora, nessa safra agora, é que, e isso é algo que eu faço questão de mostrar, chamar eles para um bate-papo, dar um feedback, que a gente viu a produtividade aumentando, a gente viu as áreas mais limpas em operações, por exemplo, de pulverização. O pessoal da pulverização, quando eu coloquei lá um gestor para pulverizar, e aí aumentou a parte de aplicação, separando produtos e não sei o que e tal. Mas a gente já está aplicando demais. Parece que a gente fez na soja, fizemos soja e milho. E aí, mas quando eles começaram a ver o resultado que tá na colheita agora, e aí você leva eles para lá e fala, lembra como que era esse talhão? Era só o pé de galinha, era só o fedegoso, tinha buva, tinha alguma coisa, e agora tá limpo? E eles falam, e sabe quanto que a gente colheu? Tanto. Sabe por quê? Pelo seu esforço. E aí eles começam a se sentir e falam assim: não, pô, eu sou pertencente a esse lugar, eu tô fazendo algo que tá agregando. E aí começa a mudar um pouco a visão. No começo foi legal. Quando começou a interpretar, colocar em prática, uhum. Mas- tinha dia que eu tinha que fugir, assim, porque todo mundo queria resmungar um pouquinho. Mas agora, depois dos frutos colhidos, todo mundo já acalmou de novo. E agora eu acho que o começo é um pouco mais trabalhoso você implementar. Mas aí depois que o pessoal pega o batidão, né? Aí vai embora. Até porque a pessoa começa a ver a importância que ela tem, né? Porque tu falou um negócio importante aí, de tu ir lá e mostrar o resultado pro Sim, cara, né? De tipo assim, olha aqui, como que isso era, até financeiramente, sim, né? Pra fazenda, e isso respinga em todo mundo, né? sim. Porque daí se tu colhe mais, a comissão da galera lá muda, tal. A organização também traz uma certa qualidade de vida, né? Porque o cara tem previsibilidade às vezes, porque sabe o que vai fazer, quando vai fazer, por que que vai fazer. E esse porquê que vai fazer também, isso é um questionamento que tem, Matheus. Por É, exemplo, a partir de agora nós vamos fazer assim. Mas por quê, né? Por que isso aí, cara? no começo, assim, teve alguns entraves, né? Mas assim, eu sou muito transparente com tudo. É Uhum, diferente quando essa é uma diferençazinha de gestão ali dentro, né? De chegar e falar, não, faça isso. E Uhum. eu sou um pouco mais maleável, né? Falo, pessoal, tô fazendo um curso, tô vendo alguns manejos. Ó, comecem a pesquisar sobre isso, entre no Instagram e analisem isso. E aí, hoje, por exemplo, assim, os funcionários, todas as páginas de Instagram que eu procuro ou alguma coisa, eles seguem, entendeu? Então, eles estão buscando as informações que é algo legal. Então, quando você vem introduzir isso para eles, fala, não, peraí, isso aí eu vi.
Mas e se a gente fizer assim? Você já começa a trocar ideia com eles, entendeu? Então, assim, eles, além de eles entenderem que vai ter uma mudança, eles começam a querer falar assim, não, por que a gente não pode fazer isso? Eu vi lá e não sei o quê. Essa troca de informação é legal. Então, assim, hoje, dentro da fazenda, graças a Deus, a gente tem uma boa troca de informação e eles recebem hoje um pouco mais fácil, né, as informações quando chegam a eles. E, cara, outra coisa que você falou ali atrás, e que tem tudo a ver com isso que você tá falando, assim, né? A gente falou, você falou assim, lá na época da empresa, a gente tinha até gente externa, ou gente interna mesmo, que entendia de determinadas coisas, né? Uma delas foi a parte de pessoas, né? E, cara, independentemente do que a gente vai fazer, né? Se é um CNPJ, se é uma fazenda, se é uma livraria, a gente depende de gente, Sim. né, cara? E gerir pessoas não é um negócio assim dos mais simples e fáceis, né, cara? Como que... Eu já entendi um pouco o seu modelo de gestão, sabe, cara? Mas da onde que você tira a inspiração, né, de trabalhar com gente, né, cara? Porque, assim, a gente anda no Mato Grosso, qualquer lugar do Brasil, qual que é a principal dor dos caras? Os caras não querem ficar mais na fazenda, né? O cara não quer mais trabalhar, não sei o que tem. Eu tenho lá minhas ressalvas. Eu queria saber de você, cara, assim, como que você está trabalhando as pessoas para que elas tenham de fato esse pertencimento ao que vocês estão fazendo? Certo. Então, isso na verdade tem muito a ver com o que eu acredito, com o que eu creio. Então, eu sou evangélico e o meu modelo a ser seguido é Jesus. E quando eu tenho esse modelo que é Jesus, ele tinha empatia e amor pelas pessoas. Então, eu olho para dentro dos meus colaboradores com o mesmo amor e empatia, para eles poderem seguir o caminho que eu quero para dentro do negócio, para dentro da gestão do negócio, eles precisam estar alinhados comigo. Então, quando eu converso, quando eu sento, quando a gente troca informações, tem um feedback, é mais fácil deles poderem olhar e falar, não, peraí, tô caminhando junto com ele. A gente está indo para esse lugar, a gente está saindo desse ponto e a gente sabe qual é o ponto que a gente pretende chegar. Dentro do curso que eu falei para vocês da R100, o que é o propósito? É produzir 100 sacas de soja. Uhum. Então, foi colocado dentro da fazenda que os manejos que a gente estava adotando, a parte de gestão que a gente estava trazendo, todo esse trabalho era para alcançar o 100 saco. E como eu chegaria lá? Chegaria lá através deles, do serviço prestado por eles, os manejos que a gente estava adotando, toda a estrutura financeira, da gestão financeira, da gestão de pessoas, e eles entenderam, abraçaram. Então, esse é um modelo que realmente eu entendo e preservo em passar para eles. Nada como você ter um lugar, uma meta onde chegar, né? Isso. E aí o como a gente vai descobrindo. É o trato com as pessoas, é o manejo que nós temos que fazer. Mas sem um norte, né, quem cara? tem um porquê, não importa como. Não importa como, Viktor Frankl. Assim. Viktor Frankl. Quem tem um... Que assim, quem tem um porquê... Quem tem um porquê sobrevive a quase qualquer como. Né? Então é mais ou menos isso, né, cara? É você ter uma meta bem estabelecida e aí, pô, tendo mais informações, você consegue chegar nisso aí, né, cara? Esse é o legal. Bom, pessoal, abrindo o segundo bloco aqui, Matheus, eu acho que a gente pegando o que tu estava falando até agora, dá para... Eu preciso te fazer uma pergunta. Tu tá chegando mais... tu é mais novo, né, que o resto do pessoal, tu é já de uma outra geração, e tu falou bastante coisa de procurar conhecimento e tal. Tu deve ser um cara que gosta de inovação, gosta de tecnologia, gosta de técnicas novas. Do que tu já conseguiu aplicar até agora, né? O que tu viu com mais resultado, assim? O que te trouxe mais resultado, assim, que eu achei que ia acontecer e aconteceu? E o que motivou, assim, as tuas mudanças até agora de tecnologias e de... Na verdade, assim, eu sou meio chucrão do mato, sabe? Esse negócio de tecnologia eu gosto e muito, e eu acho que não tem como você fugir delas, e você precisa sim procurar elas para todas as áreas hoje, mas eu sou meio chucrão. O que eu busco, na verdade, é o executar. Então, executar bem feito.
dentro da gestão, eu precisava olhar para números. Eu precisava ver, como eu falei ali, fechar buracos, fechar e entender como funcionava a gestão. Então foi quando eu procurei o sistema, SCADIAGRO, para realmente poder gerir toda essa parte financeira, parte do estoque, parte de nota, parte toda ali fiscal. E aí, dentro dos cursos que eu falo que eu vou atrás, é realmente práticas necessárias para aumento de produtividade, para ser algo rentável para o negócio. A gente saiu de uma empresa para poder gerir pessoa física. Então, como eu consigo sobreviver hoje no mercado? Essa é a minha preocupação. Então, dentro disso é onde eu procuro os cursos, procuro as informações, procuro as tecnologias para a gente poder agregar. Eu sou um cara, que eu falei chucrão, mas muito aberto a tecnologias, aberto, mas tudo antes de eu implementar, a gente faz experiências dentro da fazenda, né? Tem um negócio milagroso agora. Tá bom, vamos fazer aqui 10 hectares, 5 hectares dentro da fazenda. Se realmente o negócio for bom, a gente vai introduzir. Então, assim, você tá olhando, você tá acompanhando no dia a dia e até para poder entender. Como eu falei, quando começa a partir muito para tecnologia, celular, computador, eu já não... Não, mas era bem aí mesmo que eu tava querendo entender, assim, não a tecnologia por tecnologia, porque isso não se sustenta, né? Não adianta só uma coisa ser tecnológica, vamos dizer, ser bonitinha e que digital. o Não é plantio isso. direto é uma É uma tecnologia. tecnologia. Sim, sim. Então, era bem isso mesmo o que eu estava procurando entender Então, agora. e dentro disso, o que a gente conseguiu implementar realmente, dentro do sistema da soja ali, dos talhões, descompactação, a gente fazer manejos diferentes para certas culturas, você pegar e pensar numa cultura, por exemplo, soja. A gente tem várias variedades de soja. Então, dentro de cada variedade, uma é mais doente, a outra nem tanto. Então, é você pensar no que você está pondo e fazer um manejo adequado para aquela cultura. Então, eu acho que dentro disso, a gente conseguiu executar bastante coisa, entende? Então, essas novas tecnologias, essas partes aí, a gente tem executado na fazenda, que vem nos acrescentando em produtividade, realmente. O Dirceu Gassen falava que o produtor rural tem que pensar como soja. Lembra? Eu não sei se o falecido e saudoso Dirceu Gassen, né? Ele falava que o produtor tinha que pensar como soja. Então, que é o que ele tá falando, né? Assim, ó, o que precisa fazer? Só que tu tem um direcionamento a resultado, né? Então, tu não tá buscando 100 sacos para aparecer num outdoor na entrada da cidade. Exato. Porque tu produziu 100 sacos. Porque o que tu tá falando tu não falou, mas é o que tu tá dizendo, né, das tuas palavras aí, não adianta tu produzir 100 sacos custando 110, né, porque Exato. não vai adiantar nada. É o que a gente vem conversando muito, né? É legal, sim, você falar, produzir 100 sacos, mas E a ficou qual quanto? custo, né? E não é isso, realmente não é isso. É a gente ter uma produção melhor, porque quem está acompanhando o agro está vendo o preço da soja, o preço do milho. Hoje não está fácil você se manter no mercado. Então, se você não tiver realmente uma alta produção, você acaba não se mantendo no mercado, né? Então, o que eu realmente quero é resultado. É olhar lá e falar, não, a gente fez, deu certo e tivemos um resultado legal. E ver que a base de tudo, né? O Matheus falou ali, de tecnologia e tal, e ele foi em dados, né? E mudar algumas coisas de manejo e tal. Porque mudar manejo sem ter a informação do Porque que sim, né? aconteceu com aquilo não ia servir para nada. E agora ele sabe que as tentativas que ele for fazer, o que ele for mudar, sempre vão estar respaldados com o resultado financeiro que ele quer, né? Então, Às vezes o que dá certo lá no Rio Grande do Sul, onde sim, vocês estão, aqui não tem aqui sentido. no Centro-Oeste não dá. Uhum. Então, assim, a gente tem que olhar assim, entender o que você está fazendo lá. Não, peraí, Uhum. ele fez isso, como eu posso fazer aqui, né? O que eu posso melhorar? E é isso que a gente tem buscado. O que dá certo no teu vizinho, né? É, Às vezes exato, não dá certo no teu. E
Pode falar, pode falar. Não, você falou da gente pensar igual soja. Esses dias eu tava com os meninos ali e a gente deu muita risada, porque assim, a gente tava visitando uma fazenda de gado e a gente viu uma do lado da outra, uma sem capim, sem nada, e a outra capim, a coisa mais linda. E aí os meninos mesmo, os meninos, meus colaboradores que trabalham comigo ali, eles falando assim, olha aqui, esse fazendeiro aqui dá pra ver nítido que ele pensa no capim. E esse aqui não pensa no capim. Então, aí a hora eu peguei, olhei assim e falei, tá, mas e aí? Quem tá? E aí? Aí eles pegou e falou assim, não, aqui ele tá tratando o capim como se fosse uma soja, como se fosse algo que precisa ser colhido. E quem colhe é o boi. É o boi. Entendeu? Então, você começa a ver que daí o pessoal, a sua equipe começa a ter uma visão. Começa a sentir preocupação. Opa, eu não posso deixar meu capim abaixar tanto, senão vai demorar tantos dias para voltar, e isso aqui é prejudicial para mim, que estou à frente do serviço e tal. Então, isso começa a se tornar legal, né? Só para não deixar perder o gancho que o Jonas comentou, né? Porque às vezes quando a gente fala novas tecnologias e tal, né? Acho que é até bom a gente trazer um pouco desse conceito, porque assim, num primeiro momento parece que nós estamos falando de celular, Vale do Silício. internet e coisa Vale e do tal, né? Silício. E não é isso, né, cara? E eu acho que assim, eu sempre falei isso com o Gabriel e com o Jonas. A gestão, quando você começa a ter as informações, eu acho que você pode falar isso muito bem pra gente. Porque assim, ó, quando você começa a ter as informações na mão, né? Você, igual você falou assim, poxa, eu consigo olhar para determinada operação que eu tô fazendo e buscar melhorar aquilo ali para ele, ou para custar menos, ou para ele me dar um pouco mais de resultado, né, cara? Então, a gestão no frigir dos ovos, ela ajuda muito no processo de busca de novas tecnologias. Porque, por exemplo, assim, poxa, eu tô gastando diesel demais, né? Mas você tá gastando diesel demais com relação ao quê? Ao quê? Né? Poxa, não, Qual que é o seu parâmetro para isso? exatamente. Nem Então, tu mesmo, se tu não tem número, nem tu mesmo consegue dizer parâmetro pra ti. exatamente. Em relação ao que gastou ano passado, mas É isso aí. Então a gestão ela pode, de certa maneira também, te ajudar a buscar as tecnologias certas. Não a tecnologia por si só, né, Jonas? Que eu acho que Sim, esse que é o mas grande qual a que me serve? Qual a que me dá Exatamente. Uhum. Porque daí não é a tecnologia empurrada goela abaixo, né? Mas sim a tecnologia que tá resolvendo o problema seu, né, cara? Isso eu tava com meu pai esses dias agora, e ele pegou e falou bem assim, meu pai é agrônomo também, então ele formou em Bandeirantes, no Paraná, e ele fala assim, eu formei, eu fiz agronomia. Na minha época, eu receitava, eu sabia qual que era os princípios ativos, toda uma formação de como juntar produto com produto, fazer calda e tal. Hoje, as tecnologias nos levaram a desaprender. Porque veio soja RR, depois veio tal, aí você começa, não, glifosato tal, para ver um pacote meio estabelecido, né? E aí a gente começa a ver que manejos lá de trás estão voltando à tona. Produtos que foram parados lá atrás estão voltando à tona. Então, essa gestão, como você falou, ela faz com que a gente saia da zona de conforto e comece a buscar. Exatamente. E dentro dessas tecnologias porque quanto tempo faz que tu tá junto ali? Agora, desde 2017. Desde 2017. Pô, tem bastante tempo. O ano que começou o podcast. E o Agro Resenha. Então, assim, desde que tu entrou, muita coisa mudou e tal, e muita mudança foi tu que fez, Isso. né? Dessas tecnologias, seja tecnologia de manejo, seja tecnologia Vale do Silício, dessas tecnologias, só para nós diferenciar, né? Mas assim, dentro dessas tecnologias que tu trouxeste, assim, que tu olhou e falou, cara, vou fazer isso, vi lá, ou sei lá, vou colocar isso aqui lá. Tem uma, duas ou três, ou que sofreu uma resistência, assim, do teu pai, porque tu tá junto com ele, que sofreu uma resistência e tu teve que meio que dar uma forçada e depois tu provou através dos números que, cara, viu? Isso que funcionava? Teve duas, assim. Principalmente o manejo, né? O manejo foi algo que era difícil mudar.
E aí meu pai, por 3, 4 anos ali, ele se afastou um pouco do negócio por outras atividades que ele estava fazendo. E quando ele se afastou, eu falei, agora é a oportunidade. Agora é a deixa. Agora é a Deixa pra brigar oportunidade uma vez só agora. de eu fazer. Só que meu pai se afastou e a caneta continuou sendo dele, Uhum. como é até hoje. Passava. E aí ele pegou e falou pra mim bem assim, ó, eu tenho um pensamento que o meu custo tem que ser tanto. Se você não passar disso, ok. Uhum. Então, eu implementei o que eu consegui dentro do custo que ele me passou. Top. Só que foi eminente o resultado. Quando ele voltou, que foi agora o ano passado, para dentro da empresa novamente, ele olhou e falou, tá, isso aí tá dando certo. Qual que é o curso que você tá fazendo que agora eu vou junto? Então, aí ele veio junto comigo para dentro da mentoria, então ficou mais fácil a gente introduzir o manejo, e o outro legal que foi o programa, realmente, a SCAD Agro, que quando a gente trouxe, pai, eu preciso lançar nota, eu preciso saber o que tá acontecendo. Não, Excel, tá tudo Pergunta pra mim que eu certo, sei. rápido. tudo planilha. O que você quer saber? É custo? Fala aí que eu tenho aqui. Entendeu? Para produzir soja é tanto e O tal. melhor de tudo é quando chega lá. Não, mas isso aí tá certo. Isso aí tá errado. Esse número aí, pô, é isso aí mesmo. Mas como? É desse jeito. E aí, quando a gente introduziu, então, o programa, era só fiscal. E ainda não tinha conseguido colocar o estoque. E eu, cara, eu preciso de estoque, eu preciso de estoque, eu preciso de estoque, eu preciso mostrar a relação de custo, eu preciso ver talhão por talhão, realmente, tudo e tal, maquinário por maquinário. E aí, o ano passado, a gente começou. Não, vamos dar o pontapé inicial. E aí ele, tá, faz um teste aí. E foi quando a gente realmente fez o teste e trouxe para ele o que a gente começou um pouquinho atrasado, né, Paulo? E aí a gente conseguiu trazer para ele as informações bem coerentes. E aí ele pegou e olhou e falou: a gente precisa. Então foi duas coisas que teve uma certa resistência, mas com o resultado realmente hoje eu acho que ele tá querendo ter mais. Cara, é legal, né? Porque assim, aqui, o próprio nome já diz, né? Gestão Rural Podcast. A gente faz apologia à gestão aqui, né? E a gente cria, tu Prega a falou mais. palavra do- A gente não vende sistema aqui, tu falou mais de uma vez o nome do sistema, porque tu é cliente da SCAD Agro, enfim. Mas a gestão, a gente fomenta a gestão por causa desse tipo de relato aí, né? Porque assim, cara, se tu não sabe pra onde tu tá indo, tu não pode nem acelerar, velho. É isso aí. Porque tu não sabe o que tem pela frente, entendeu? Se o Então, aí precipício tu tá falou, preciso ter mais produtividade para me manter competitivo. Tá, mas para eu ter mais produtividade, eu vou ter que investir mais, Sim. né? Eu vou ter que mudar coisas, não sei o quê. Como é que eu Até faço onde eu isso posso ir? se eu não tiver número? Tem que ter as informações na mão para você tomar a decisão. É algo que, para esse ano mesmo, para essa safra, né, 24, 25, 26, a gente olhou para as análises de solo, um exemplo, a gente olhou para as análises de solo e falou, não, a gente pode tirar o fósforo, que ele não é o principal fator que vai diminuir a produção nossa. Pelo contrário, esse ano a gente vai ter recorde de safra, Pois é. entendeu? De média. E então é algo que, se você não tivesse com aquela informação na mão, precisa, como que eu tomaria essa decisão? Sim. E é isso, a gestão, o programa nos traz isso para a gente poder olhar, não, peraí, minhas finanças tá como? Eu posso dar esse passo? Eu consigo dar essa pedalada? Eu consigo, né? Então, realmente, só agrega. Bueno, agora vamos para uma parte que tu já meio que entrou aí. A gente já falou desde os teus 9 anos lá, tal, tudo que tu faz, tu deixa de fazer e tal. E agora a gente vai entrar num assunto, cara, que ele tá todos os dias, acredito eu, na tua pauta. Sim, na tua pauta mental. Não é falado, mas ele tá acontecendo, né? Tá acontecendo desde 2017. E a gente quer saber um pouco mais, assim, como é que isso tá acontecendo? Como é que tu lida com isso? Como é que acontece essa parte de sucessão, sabe? Por quê? Porque tu tá lá e o teu pai também tá, e aí tu acabou de contar um relato aí, que ele é um relato, né, Positivo. de sucessão que tá acontecendo de uma forma
natural e saudável, digamos assim, né? Como é que acontece isso lá no dia a dia, cara? Como é que isso vem acontecendo de 2017 para cá? Muitos desafios, né? Eu não tenho dúvidas. Não, é facinho. É pô. barbada. Ah, Tem um botão lá. que é fácil. É só combinar. Tem um botão lá que é sucessão. Clica. Combinar ali que deu. Não, mas eu falo assim, o meu pai é o meu maior exemplo. Como gestor, como homem, realmente é uma pessoa que eu admiro demais. E só que tem esses entraves de geração, que eu acho que é normal, né? Ele vem de uma geração e eu venho de outra. Ele tem uma história de sucesso e eu quero fazer a minha história de sucesso. Claro. Então, e aí nesses entraves a gente acaba tendo aqueles perrenguezinhos, mas é algo que o que é o legal disso? É a gente estar realmente nessa safra. Eu e ele o tempo todo, lado a lado, a gente trocando opinião, trocando informação e tal. A gente concorda em tudo? Jamais. A gente discorda muito mais do que concorda realmente. Mas é outra coisa que te tira do Essa conforto. é a mágica, né? Essa que é o legal. Não adianta. Você tem sociedade, você sabe como que é. Às vezes, e isso te faz, às vezes, ir mais longe. Às vezes isso te faz crescer mais. Isso te faz ampliar a sua visão. Então, assim, tem as dificuldades? Tem, mas é algo que está sendo produtivo, eu estou aprendendo demais, e eu vejo que, assim, vem trazendo o meu irmão junto. Então assim, eu e meu irmão que tá ali. Eu tô um pouco mais à frente, por ser o filho mais velho, mas vem o meu irmão por trás e todo esse caminhar. E é legal, você vê assim, final de semana passado, tava toda a nossa família na fazenda. Ali tava meu pai com a minha mãe, eu com a minha esposa e filhas, meu irmão com esposa e filhos. Então a gente tá ali no dia a dia realmente vivendo uma família, né? E isso tem sido de grande importância até para a formação de futuro sucessor realmente, né? Claro, claro. E aí tu falou assim, a família tá ali na fazenda e tal. Hoje, todos têm um papel dentro do negócio? Na verdade, o meu pai, modo fácil de entender, é o CEO, é o que tem a caneta na mão. Eu sou responsável hoje por todo operacional da fazenda. Então, eu que estou ali com os meninos, responsável por plantio, aplicação, colheita, faço toda essa parte de operacional. Meu irmão está responsável pela parte de compras, manutenção de maquinário, tudo. Revisão, essa parte mais voltada para a manutenção realmente. E a minha esposa trabalha comigo no escritório. Então ela fica nessa parte do administrativo, do fiscal, das contas, ela que tá ali ajudando a pagar. Não são Deixa o poucas, cartão com ela, não cara. são poucas. Não Ela olha que pra lá, tem- não. Não olha pra lá, não olha pra Quem tem lá. a senha, quem tem é ela. Puxa vida. Então, hoje é assim. Aí a esposa do meu irmão e minha mãe, elas não estão no dia a dia, mas são pertencentes iguais, né? Não, e eu acho que é um ponto que vale a pena a gente tocar também, porque assim, tendo todas as informações na mão, porque, por mais que a sua mãe, ou a sua cunhada, ou até o filho, por exemplo, os filhos seus, no momento que eles tiverem a idade de, vou pra fazenda, não vou, tal. Até para isso, né, cara, a gestão pode ajudar muito, porque nem todo mundo vai ter a vontade, muitas vezes, de estar ali. Mas são sócios, né, cara? Sim, com certeza. Então, tem toda essa questão também. Por exemplo, hoje tá o seu pai, você e seu irmão, né? Mas daqui... A gente nunca espera que a fazenda acabe em 5 anos, né, cara? Mas daqui 20, 30, 40, 50 anos, terceira, quarta geração dentro do processo, faz uma diferença muito grande, até para seus filhos, por exemplo, daqui a pouco tomar a decisão de ir ou não para a fazenda, vai aumentar, vai manter do jeito que tá, né, cara? Os dados podem ajudar nisso aí também, né? Com certeza. A gente vê que, assim, meu pai teve só eu e meu irmão.
Mas eu já tenho 3, meu irmão tem 2 e tá pensando em mais. Isso aí. Então, realmente, a gente tem que ver o contexto, né? Ali pensar que a família está aumentando, a gente vai parar por aqui, estabilizar aqui, a gente vai crescer, e todos esses dados não ajudam a tomar a decisão, né? Então, é isso. Eu tenho 3 meninas, né? 3 meninas. Uma já tá com 15, faz 16 esse ano, já tá falando que quer ir pra faculdade, que quer Aí, ó. medicina. Eu falei, isso aí, minha filha. Vai pra medicina, vai ser médica, não vem pro agro, não. Mas é uma coisa que ainda eu queria perguntar dessa parte da sucessão aí, porque, cara, isso é todos os eventos que a gente vai do agro, assim, voltado para produtor rural, agora mesmo, né? A gente estava num evento essa semana e tinha um painel só sobre isso lá. Vocês fizeram alguma coisa formal ou tá acontecendo naturalmente, assim? Vocês chegaram a fazer algo Combinar. formal mesmo? É, Sim, sem precisar citar empresa nem nada. era algo que eu Uhum. gostaria, mas não. Ainda não, tá sendo natural, é algo que a gente conversa entre nós. Meu pai, finalzinho do ano, eu acho que ele se empolgou e falou: eu vou parar, eu acho que eu vou morar em Itapema, vou ficar por lá, vou começar. Aí daqui a pouco ele vem e fala: acho que eu vou ficar mais 4 anos. Então, não. Dá minha caneta aqui de volta. É desse jeito. Não, vou Não, te dar pera outra. aí, Essa aqui pera aí. continua. Dá o lápis que eu posso apagar e escrever de caneta em cima. Não, mas não. No momento não. É mais mesmo tá sendo natural o processo. Uhum. A gente tem graças a Deus, um modelo de família bem resolvido, aonde a gente entende que é algo que futuramente é meu e do meu irmão, e não tem esse negócio de, não, mas eu quero assim, eu quero daquele jeito. Mas eu já falei isso algumas vezes, eu acharia importante, até porque realmente nossa vida é um sopro, né? Não sabemos o dia de amanhã, e aí, como eu falei, aí você tem filho, meu irmão tem filho, então é algo que eu acho importante, mas não, ainda está sendo natural. Talvez hoje vocês estão numa uma configuração ali que parece, assim, tá fácil, vocês já têm, né, uma formação, já estão casados e tal, então entre vocês parece estar bem tranquilo, mas como tu falou, vai continuar, a gente não quer que acabe, a gente quer que continue, e para continuar é preciso ter uma base bem resolvida mesmo, né? Eu acho que bom, o caminho tá muito bom, assim, né? Então tu vai chegar nisso aí. A estrada já tá, com tá certeza. pavimentada, né? Exato. Acho que o primeiro de tudo é ter essa harmonia entre... Eu acho que isso vai acontecer a hora que realmente o pai entender que tá na hora dele dar uma descansada, falar, vou curtir o que eu Isso aí, conquistei. ele vai ter que arrumar outra ocupação, porque não vai parar. Que idade tem teu pai? Não, meu pai é novo, meu pai tem 58 anos. Tá louco, Então, tem lenha pra queimar. cabeça tá do doido. cara. Ixi, Tá louco. nós vamos te encontrar daqui 20 anos, 30 aí, anos. Vai estar Agora falando assim, nós meu pai tá pensando em parar. Pois é, tu vê, o pai daqui 4 anos tá pensando em parar. Ele tem muito gás pra queimar. É que o Muita produtor lenha. rural, né, principalmente o cara que veio pro Mato Grosso, ele é um cara que curte fazer isso aqui. O cara passou muito trabalho fazendo isso aqui. Então, assim, e ainda mais o teu pai, que ele tem uma cabeça de empresário, assim, também, né? Então... E todas essas mudanças que o Matheus está falando só vão alimentar Só essa vão fogueira. melhorar, porque vai tudo melhorar, cara, né? Tá diferente isso aqui, ó. Coisa Tá que eu até achei que mais já era. fácil, né? Tá até mais Só vai fácil. alimentar essa fogueira. Dá pra me botar mais uma coisinha aqui, ó. Tem espaço agora, não é mais uma. Exatamente. Vai só alimentar o fogo, né? É realmente isso. A gente vê essa safra, eu tô vendo a empolgação dele, né? Igual eu falei, a gente, graças ao bom Deus, aumentou esse ano, vai ser um ano excelente. E aí ele empolgou e falou: não, mas peraí, vamos comprar um pouquinho de gado. E aí ele tá ali, ele tá empolgado, sabe? Então, é isso. Meu pai veio de uma família que o pai dele era sitiante em São Paulo e tudo, então ele nasceu na roça, né? E isso tá cravado nele, né? Então, ele ama estar na fazenda, ele ama tudo que a gente diz da roça, queijo, frango, e aquele negócio. Então, ele ama viver a roça.
Então é difícil realmente, né? Pra você falar agora eu vou parar. Não vai, Eu não. vou, Tem- eu vou, eu não vou vai, sair, não vai, né? não vai. Então, Uhum. e aí é que ele pegou e falou assim: acho que eu vou morar na praia, mas aí na safra e no plantio eu tô aí. Mas que praia é essa? Mas na Mato hora que Grosso, tá 2 quente, safras vai, por é. ano. Na plantinha e na colheita eu tô aí. Mas aí você passa mais aqui do que lá. Traz a praia pra cá. Mas assim, pelo que eu escutei tu falar, assim, né, a importância da família, né, e o quanto que vocês levam isso, né, como a base do negócio e tal, é claro que ele vai estar sempre envolvido. Sim. E para ele deve estar sendo, assim, um negócio fantástico ele poder ver que vai ter uma continuidade, que está acontecendo essa continuidade, que tu conseguiu trazer coisas que ele não tinha pensado, teu irmão também, então deve ser realmente um presente, assim, presentear uma trajetória que está ainda lá pelo meio do caminho. Eu tô quase na idade dele, não vem me dizer que tá para se aposentar que não dá, hein? Agradeceu. Ficou bravo agora. É. Mas a gente vê, o meu pai é uma pessoa bem emotiva, sabe? E aí a gente vê que no dia a dia, quando ele vê as inovações, as coisas dando certo, igual ontem, a gente parou de colher, era quase 8 horas da noite. E aí ele pegou e olhou assim e falou: e aí, você já sabe a média desse tamanho? Caraca, E aí eu tá peguei e falei: ficando não, rápido por também. cabeça aqui já dá pra ter uma noção. Aí ele, quanto? Aí eu falei na hora, assim, ele já se emociona e falou: tá dando certo, né, filho? E não sei o que. Então, realmente, é legal de ver isso. E tem um ponto assim, a gente até eu e o Gabriel conhecemos um produtor aqui próximo, né? Que ele tava mais ou menos nessa, né? Falou assim, cara, eu já tava querendo dar uma desacelerada e tal. Aí daqui a pouco ele também tem 2 filhos. Assim, daqui a pouco meu filho falou assim: não, você tá muito mole. Virou pra ele, né? Você tá muito folgado, cara. Bora mexer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E muitas vezes a chama ela se acende quando os nossos filhos também dão aquela cutucada na gente, né, cara? Então, o fato de vocês estarem lá Aham. reacende a chama todo o tempo, né, cara? Eu creio que sim. Isso aí é nítido no dia a dia. Muito bom, Nossa, hein? cara. Passa que a gente nem vê, né? Já faz 1 hora que a gente tá conversando aqui isso. Passa rápido. e passou. Bom, eu já queria Vai lá. antecipar aqui os meus agradecimentos. Primeiro eu queria agradecer a Paola, que é a nossa polaca oficial aí, que ela conversou contigo para tu estar aqui hoje e te agradecer, cara, porque tu saiu lá de primavera. Era Isso, primavera ou era. Tá em plena colheu, Não, viu? o cara colheita, tipo assim, colheu o cara tava em colheita, ele ia vir ontem, não veio porque tava colhendo, veio hoje especificamente para gravar com a gente, cara. Eu como prestador de serviço teu, eu fico assim até emocionado, realmente sim, porque a gente trabalha todo dia para vocês ter sucesso. Esse podcast, Pra fazer ele parte do sucesso. para isso, sabe? E tu entregar o teu tempo desse jeito pra gente passar pra quem tá nos escutando, pra quem tá nos assistindo, um pouco do que tu já passou e a pessoa lá, o cara que tá lá, o Matheus que tá lá do outro lado lá, mais novo, lá, que tá em 2017 ainda lá, pra ele não desistir, pra ele ir lá, pá, fazer um negócio. Cara, muito obrigado. Muito obrigado de coração. A tua história é muito, muito bonita, assim, essa relação que vocês têm com a família também. E esse exemplo, né, cara, de que não é porque a gente trabalha com isso, né, mas a gente vê todos os dias quem tem informação, quem tem dado, é a cara que vai pro futuro. Quem não mexe com isso não vai ficar para trás. Muito obrigado, Matheus. Opa, eu que agradeço pelo convite, agradeço a Paola pelo convite. Eu falo que Deus não une pessoas, ele une propósitos. E é legal quando a gente participa de um podcast como esse, que está levando a informação, está levando um testemunho, como você bem disse, a outras pessoas que às vezes está presa ali, faço, não faço, mudo, não mudo, e ouvindo uma história como essa, ouvindo um podcast como esse, pode falar, não, olha aí, é a hora de dar um passo. Então, isso é legal, eu agradeço pelo convite demais, foi uma experiência incrível poder estar com vocês aqui, e é isso aí, sucesso a todos. Assim, não sobra muito o que falar, porque eu acho que eu até já fui falando ao longo do tempo aqui, mas como o Gabriel disse ali, é emocionante, inclusive, né? Porque
a gente vê o quanto que as coisas se conectam, enquanto que funcionam mesmo. Essa questão que tu falou de encontrar a gente do mesmo propósito, eu acredito muito nisso, assim, a gente acredita muito nisso. Durante esse período, estamos com 7 anos de podcast? 7 anos Uhum. já, cara. 7 anos de podcast, assim, a gente sistematicamente a gente vai vendo que quando a gente encontra a gente com o mesmo propósito, a coisa funciona, e o quanto que cada história que pode parecer pra gente, assim, né, pro pessoal pode parecer uma história, cara, é isso aí, eu vivi isso aí e tal. O quanto que isso vai tocar alguém Pá. num lugar onde a gente nem Nem imagina, imagina. e vai mudar a realidade de uma pessoa, de 2, de 3. Então, muito obrigado por fazer parte disso também, por ter dado esse teu tempo para poder nos ajudar nessa cruzada aí. Muito obrigado por estar nos ajudando a melhorar também como empresa sempre, com as necessidades que o produtor tem, e mostrando o que funciona e o que tem que ser melhorado. E é isso, cara, não tenho mais o que te dizer. Isso, Muito obrigado. obrigado. Bom demais. E aí, Galdério? Baita episódio, Eu mais ando um, meio... né? Eu vou falar pro seu negócio, Matheus. A gente foi gravar um episódio esses dias, eu e esse cidadão aqui, e aí uma das coisas que a gente gosta de fazer na situação é fazer a outra pessoa se emocionar. Mas ele tá parecendo que toda vez é ele que emociona, ele que chora. É a barba branca, é a barba branca. Ah, cara, Eu- pelo amor de Deus, meu. Eu fiz todo um enredo e tal, E me afundei. e joguei no cara. E o cara veio e Pau! acabou comigo. Acabou, velho. Quando ele terminou de falar, eu tava chorando. Mas Tá assim, meio emotivo, acho Mas é que eu amo o que eu faço. fica Ele legal. falou que eu tenho coração. É Ele isso aí, falou, é. como é que tu tem coração? Então tá Bom, tudo certo. Matheus, cara, pra finalizar aqui, cara, muito obrigado mais uma vez, né, por você ter topado essa cruzada aqui. Nós aqui, eu, o Gabriel, o Jonas, a gente tá numa cruzada, cara, 7 anos, porque, poxa, a gente sabe que ainda é a minoria dos produtores que Sim. faz uma gestão estruturada, organizada, né? E não é porque é a SCAD, não, cara, porque pode ser qualquer sistema, Sim, tem pra todo a gente mundo, tá, cara. a gente tá criando mercado pra todo mundo aqui. Exatamente, porque assim, muda vidas, Sim. Exatamente. né? Muda a Isso. vida, muda a trajetória de famílias. Então, cara, pra você aí, ó, que tá assistindo a gente, que gostou desse conteúdo, da história do Matheus aqui, cara, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Gestão Rural aqui, ele só vai crescer e só vai atingir mais pessoas, mais produtores e produtoras na medida que você participar com a gente desse movimento, cara. Então, já toca o dedo no compartilhar aí, manda para aquele produtor que você sabe que ele tá precisando escutar o que o Matheus falou aqui, cara, porque, pô, vai ajudar com certeza. Então, se você curtiu, já segue as nossas redes sociais, entra lá no nosso Spotify também, no Gestão Rural. Tem o canal Gestão Rural, né? Agora esses episódios Gestão Rural Podcast. é isso aí, YouTube. esses canais, esses episódios agora estão todos lá no YouTube. Vamos fazer o maior esforço possível para fazer pessoalmente, porque para fazer o Gabriel chorar, né, velho? Precisamos tem que fazer o ver. Gabriel chorar. Computador mais ele se vezes, esconde, cara. né? Computador ele se fácil, esconde. É, o computador é fácil, eu quero ver aqui. Não... Tem um negócio, Mas- não podemos... Não. Eu acho que tem um negócio aí que, por mais que ele tenha feito inovação e coisa, acho que essa aí não tá mapeada, japonês. A gente sempre termina aqui, ô Matheus, com uma frase de sabedoria milenar, cara. Que é a seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Tá tudo resolvido.